Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Na véspera da votação do projeto que regulamenta o transporte por aplicativos na cidade, o presidente da Câmara recebe motoristas e representantes das empresas de aplicativo. Todas as questões onde há dúvida em relação à constitucionalidade serão retiradas do projeto para não prejudicar o projeto. No Dia Nacional de Luta contra a Violência da Mulher, delegada da DEAN fala sobre as mudanças na Lei Maria da Penha. E tem também a comemoração dos 135 anos da Estrada de Ferro Trem do Corcovado e o início de circulação dos novos trens. As novas composições têm capacidade de transportar 600 passageiros por hora. Os novos trenzinhos partem a cada 15 minutos. A viagem é mais rápida, tem o teto panorâmico também, então eu acho que é um super upgrade. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a reunião do presidente da Câmara do Rio, vereador Jorge Felipe, com motoristas e representantes de empresas de aplicativos de transporte de passageiros. Os motoristas comemoraram a retirada de 4 pontos do projeto previsto para ir à votação nesta quinta-feira, que eram considerados inconstitucionais. O projeto, que tem como um dos autores o vereador Jorge Felipe, regulamenta o transporte por aplicativos na cidade do Rio. Motoristas lotaram a porta da Câmara dos Vereadores para protestar contra o projeto que cria novas regras para o transporte por aplicativos. Os motivos são os pontos considerados polêmicos. O projeto limita em 8.427 a quantidade de motoristas, um para cada 750 habitantes. Cria uma taxa mensal de R$ 148 para motoristas. Obriga as empresas a pagarem 5% de ISS por corrida. Cria o desconto de imposto de renda para os condutores de aplicativo. Exige o uso de placa vermelha. Determina que só os carros emplacados no município do Rio podem ser cadastrados. Diz que somente os motoristas residentes na cidade poderão trabalhar na capital. Determina que os carros cadastrados tenham, no máximo, 4 anos. Proíbe o uso de veículos do tipo hatch. Só os sedã e perua poderiam rodar. Acaba com a tarifa dinâmica e impede pontos de embarque em locais públicos, privados e locais de eventos. Por causa disso, vereadores, representantes dos motoristas e das empresas de aplicativo se reuniram para discutir alterações no projeto, que vai ser votado nesta quinta-feira aqui na Câmara. Na reunião, os motoristas foram informados de que a votação de quinta-feira será a primeira de um total de 2 e, assim, outros ajustes poderão ser feitos antes que o projeto ganhe a redação final. O vereador Leandro Lira criticou o valor de 5% do ISS determinado pelo projeto. A gente vai ter um impacto direto na ponta mais vulnerável, que é justamente o consumidor, o cliente, a pessoa que está querendo pedir ali um aplicativo de transporte. E como eu falei, mesmo para quem possa defender e achar razoável a tributação por preço público, por ISS no topo, a gente está colocando aqui o dobro da alíquota máxima. Leonel Brizola sugeriu a criação de vínculo empregatício entre os motoristas e as empresas de aplicativo. Ele lembrou que essas empresas faturam muito. Só a Uber, segundo ele, mandou 4 bilhões de dólares para o exterior em 2018. Uma empresa vem aqui, promove, se aproveita de um país subdesenvolvido,
pobre, com carência de emprego, que sofre um processo de desindustrialização, aproveita a precariedade, promove a superexploração do trabalho do povo, que é o que acontece. Quem é que aceitaria no mundo, num capitalismo decente, você trabalhar e a empresa tomar 30% do teu salário? Já Fernando William disse que as relações de trabalho estão mudando. Querendo ou não, né, existe um outro momento, uma outra realidade, uma verdadeira revolução no modo de produção. E essa revolução no modo de produção, que né, já foi introduzida na questão dos transportes, será introduzida em diversas outras categorias, como já, né, por exemplo, Kodak, por exemplo, acabou. Que eu saiba, Kodak já nem existe mais, enfim. Então, assim, a gente tem que entender que a gente vive um momento, que é um momento de transformação no modo de produção, que vai atropelar, né, uma série de fatores. O vereador Raymond destacou a precarização do trabalho dos motoristas de aplicativo. Eu estou colocando que há essa precarização, que é uma formatação, no meu entendimento, de trabalho escravo, né, de escravização do trabalho, até o termo já virou um verbo, né, uberização, uberizar. De quem que vocês são empregados? De quem que são empregados? Qual é o vínculo que vocês têm? Né, o motorista de táxi ele tem, de certa forma, um vínculo. Tem um vínculo com a autonomia dele. Tarcísio Mota disse que o transporte por aplicativo não pode substituir o transporte de massa. Quando vocês dizem que o preço do Uber está tão barato para a pessoa que precisa usar, que ela começa a deixar o carro em casa e apresentam isso como um dado positivo, está aqui no estudo também, e eu acho que faz algum sentido. Mas se, por exemplo, começa a ser tão barato que, na verdade, a pessoa deixa de usar o metrô ou ônibus, para a municipalidade, isso é um problema, porque a municipalidade deve incentivar, na lógica do transporte, os modais de massa como massa, os modais de complementação como complementação do modal de massa. Os representantes das empresas de aplicativo criticaram vários pontos do projeto, alegando que são inconstitucionais e anacrônicos. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Ponto. 2. No exercício da sua competência para a regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal. No final, os motoristas comemoraram a garantia de que alguns artigos serão retirados do projeto que vai ao plenário nesta quinta-feira. Para a primeira votação, já se entra com um acordo com 4 itens, que é a extinção da placa vermelha, vai abolir a taxa de R$ 148, a não proibição de carro hatch, quer dizer, quem tem um carro que seja hatch vai poder rodar, e o outro item foi a limitação dos veículos. Não vai ser mais limitado a 8.600 carros. Pela decisão das comissões, todas as questões onde há dúvida em relação à constitucionalidade serão retiradas do projeto para não prejudicar o projeto. Os motoristas que estavam aqui presentes estão preocupados com a questão da segurança, mas como é que a Câmara está se preparando para isso? Olha, nós não temos que ficar acuados diante desse problema, porque o projeto vai ser votado. Se não for votado amanhã, vai ser votado na terça, na quinta, e esse enfrentamento pode acontecer, é possível. Claro, nós vamos nos acautelar, pedir segurança, mas nós vamos votar também em primeiro. Na sessão plenária desta quarta-feira, os vereadores Rafael Aloysio Freitas e Dr. Jairinho falaram sobre o projeto de lei complementar de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, que dispõe sobre a inclusão do artigo 9A, que amplia o parcelamento do pagamento da contrapartida referente à lei da mais-valia. A votação do projeto foi adiada e retornará ao plenário. Eu fiz um requerimento de informação à Secretaria de Urbanismo e do total que eles planejavam de arrecadação, que era por volta de 400 milhões, até esse ano só 40 milhões entravam nos cofres. Isso porque o parcelamento só em 12 vezes não dá a possibilidade de muita gente fazer o pagamento. Por isso a gente está tentando ampliar esse prazo daqueles que estão podendo estar em vigor, a possibilidade de parcelar, e fazendo com que possa haver um aumento de arrecadação e um aumento na quantidade de obras licenciadas, desses puxadinhos licenciados. Vou pedir a Vossa Excelência que a gente possa discutir para o projeto de segunda discussão, para que a gente possa botar
24 meses, enfim, que pelo menos vá até o final desse governo, 18 meses, ou daqui para frente, quem já parcelou já ganhou esse prazo, que ganha mais um prazo de mais 18 meses ou mais 24 meses, enfim, o que eu vou divergir é cerca de 60 meses, 5 anos para poder pagar mais-valia. Eu acho que é um pouquinho de exagero. Já o projeto de lei do vereador Tiãozinho do Jacaré, que inclui o dia do patrono da abolição da escravidão no Brasil, Luiz Gama, no calendário oficial da cidade, foi aprovado em segunda discussão. Para mim, é muito importante, porque reconhecer o Luiz Gama como patrono da abolição no Brasil é de suma importância, porque além de ele ser o patrono da abolição, ele foi reconhecido como o primeiro advogado negro no Brasil. E por meu primeiro mandato nessa casa, para mim é muito importante fazer parte desse reconhecimento. Comissão de Educação da Câmara do Rio realiza audiência pública para debater educação especial. Projeto de lei regulamenta apresentações culturais nas estações do metrô e do BRT. Proposta em tramitação permite que academias de ginástica cobrem taxa de personal trainers. E Câmara do Rio entrega um conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente do Republicanos, Luiz Carlos Gomes. E você vai ver no próximo bloco. Começam a circular os novos trens do Corcovado. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui, os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. 10 de outubro. Na data de hoje é comemorado o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro sancionou 2 projetos que modificam a Lei Maria da Penha e ampliam os direitos das mulheres vítimas de violência. A repórter Simone Braga conversou com a delegada Ana Lúcia Barros, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher no Centro. Delegada, eu já começo aqui a nossa entrevista agradecendo a sua presença, porque eu sei que o trabalho é muito, né? Então vamos começar falando dessas alterações na Lei Maria da Penha, que são importantes e aconteceram agora. Sim, é muito legal ver que essas mudanças, inclusive, vieram uma data marco, né? Que dia 10, hoje, é o Dia Nacional do Combate à Violência contra a Mulher, um dia nacional celebrado, né, para que as pessoas possam refletir sobre esse tema. E essas alterações recentes, né, dessa semana, elas vão de encontro a essa busca, né, de uma solução mais rápida e uma maior efetividade de proteção dessa vítima. Por exemplo, quando a gente fala de que hoje a busca e apreensão de uma arma de fogo, de um agressor que tem em sua posse uma arma de fogo, que essa vítima, ao comunicar em sede policial que esse agressor ele tem uma arma de fogo, o juiz, quando apreciar já o pedido de medida protetiva, já vai determinar, já pode determinar que essa busca seja feita. Porque até então a gente dependia o juiz dependia da nossa provocação, né, da Polícia Civil, da provocação para que uma busca e apreensão acontecesse, e isso levava muito mais de 48 horas. Então, isso é uma medida muito eficaz. E fazia com que a mulher continuasse exposta, né? Exatamente, porque quanto mais, uma pessoa que tem uma arma de fogo, essa vítima está muito mais perto de ser vítima de um feminicídio, né, se o agressor tem contato rápido, né, imediato com uma arma de fogo. O outro projeto é a questão das escolas, né, delegada, da vaga das escolas públicas. Sim, isso é muito importante também, porque se percebe no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e que têm filhos, né, muitas das vezes até em comum ou não com esse agressor, é que para refazer essa vida, não é só se livrar, né, desse relacionamento abusivo com esse agressor. Tem todo um histórico por trás, por exemplo, de o que fazer com essas crianças que estão matriculadas na escola perto da residência, e ela precisa, para refazer sua vida, e morar em outro município ou até em mesmo outro bairro. E essas crianças precisam de matrícula. Então, na verdade, isso é um pensamento no sistema de até encorajar mais as mulheres que muitas das vezes desistem do processo, de ver seu agressor processado, muitas vezes retomam a relação por pensar na situação que esses filhos vão ficar, né, sem escolaridade. Sim, com certeza. E a outra também mudança importante foi a questão na lei das medidas, né, da alteração da lei que prevê a indenização para a vítima. Exatamente. Também uma inovação recente, né, uma lei que altera também a Maria da Penha, mas que
hiper benéfica no sentido de, primeiro, é a previsão de que, no caso de monitoramento eletrônico, é uma forma que a gente tem certeza que é ótima para fiscalização do cumprimento de medidas protetivas. Se esse agressor tiver que ser submetido a uma tornozeleira para ser monitorado, ele deve arcar com o custo desse gasto do Estado, né, que o Estado está tendo em razão da sua conduta. E o outro ponto também é a questão do ressarcimento com os gastos médicos. É muito importante, inclusive com base na tabela do SUS, ou seja, que a saúde pública também seja, esse gasto, né, seja dividido com esse agressor e não entre nós, né, sociedade que paga, né, de uma forma ainda que indireta pela saúde pública. De que forma vai acontecer essa alteração que prevê essa indenização da vítima? É a própria instituição hospitalar que vai entrar em contato? Como é que vai ser? Todo gasto, né? Isso aí, na verdade, vai ter que ter uma regulamentação, com certeza, dos órgãos do Poder Executivo, para que isso seja feito, como é que esses gastos vão ser monitorados, né? E os órgãos que são incumbidos de fazer a cobrança civil, que não é uma questão policial, possam agir, Sim, né? Para fazer... Tem que ter um ajuste, né? Tem que ter um ajuste para que isso seja comunicado, tipo, notificado, como qualquer débito civil, né? Você tem um débito, então ele não vai pagar espontaneamente, notificado, não paga espontaneamente, é gerado um processo, né, judicial para que seja compelido a pagar. Mas isso depende de regulamentação, não é um caso para a Polícia Civil, mas sim para os órgãos estatais, município, aí vai depender do âmbito, né, desse custo, para que seja por meio de processo judicial, com ampla defesa, contraditório, ele seja, exatamente, seja cobrado, né, dessa dívida que ele mesmo criou. Agora, delegada, além de todas essas mudanças aí que a gente fica muito contente, né, que vão beneficiar essas mulheres, muito trabalho acontecendo na Delegacia de Atendimento à Mulher e a senhora está à frente desde janeiro. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho, dados importantes que nós temos já aqui, né? Na verdade, a gente costuma dizer o seguinte, a Polícia Civil, quando a gente fala do trabalho das delegacias da mulher, né, que são 14 em todo o estado, elas não são adstritos apenas à repressão, né, à punição desse agressor, porque tem que ir além. Porque quando envolve violência doméstica, violência contra a mulher, não é só a questão da punição. Tem a ver que essa mulher precisa de alimentos, é toda uma rede, né? Precisa de alimentos, precisa ver a questão dos filhos com a escolaridade, às vezes uma outra casa, divórcio. Tem toda uma rede de proteção. E dentro dessa rede de proteção que se fala, que a própria Lei Maria da Penha traz essa obrigação, tá? O Estado no caso com E maiúsculo, né? Todos nós. Essa obrigação vai além, ela vai também na prevenção. Ou seja, todos os órgãos envolvidos, todos os personagens desse combate, né, todos os órgãos públicos, eles têm o dever de trabalhar com prevenção. Então, a Delegacia da Mulher, ela, embora seja órgão da Polícia Civil, a gente tem um trabalho diferenciado no sentido que a gente trabalha o tempo todo em levar a informação. Porque, óbvio, que a gente precisa combater esse tipo de delito. Tem que punir, tem que fazer a lei ser cumprida. Mas a gente precisa, mais do que isso, conscientizar a população, conscientizar a mulher, né, que ela não deve se calar, que o silêncio mata sim, não é só um jargão que todo mundo fala. Que as pessoas, no caso, principalmente de agressão física, que não depende o processo da vontade da vítima, as pessoas devem denunciar, não se pôr em risco, mas denunciar, ou seja, trazer todos a responsabilidade, né, por essa demanda. E mais, o agressor, né, levar o conhecimento, porque a gente acredita que deve haver uma mudança de comportamento, né? Que os agressores, eles começam a enxergar que essa conduta é equivocada, que a gente tem padrões de machismo, que vem do patriarcado, as mulheres, às vezes, muitas vezes também têm. Sim, compartilhar essas informações como estão sendo feitas, exatamente, né? Em escolas, universidades, empresas públicas, principalmente escola. Eu tenho acompanhado, muito bacana esse trabalho. Principalmente escola, né? Porque a escola, ou seja, mudar a cultura, o comportamento do agressor, do que possível agressor já desde muito pequeno. Porque a mulher, ela pode se livrar desse relacionamento, mas se não tiver um combate com foco na prevenção, esse agressor vai fazer outro relacionamento, vai fazer outra mulher vítima. Entendi. Delegada, temos alguns dados aqui, nossa CTS confere. Primeiro semestre de 2019 tem 132 mil processos de violência contra a mulher. Isso é porque as mulheres estão denunciando mais, aumentou o número de casos, ou realmente porque a mulher agora está denunciando? A gente costuma dizer o seguinte, a gente não tem como dizer com certeza, mas o que a gente consegue perceber no atendimento não é que a violência contra a mulher aumentou, mas é que a mulher está muito mais informada. Hoje ela percebe que a violência não é só a violência física, que quando começa a violência psicológica, a violência moral, é uma escala progressiva de atos de violência que vão culminar
na física e se não tiver uma interrupção no feminicídio. Então essas mulheres estão começando a perceber muito mais cedo e procuram ajuda muito mais cedo. Então não é que os números aumentaram, mas as mulheres estão mais informadas, então a gente consegue ter esse número aumentado porque elas procuram ajuda muito mais cedo, o que eu tenho certeza que vamos conseguir, a médio prazo, diminuir esses números de feminicídio. Delegada, a mensagem que a senhora deixa para quem está nos ouvindo hoje, homens e mulheres. A gente costuma dizer o seguinte, quando a gente fala de violência contra a mulher, não é uma batalha dos homens, das mulheres contra os homens, não é isso. Na verdade, a mulher, ela não quer ser superior, ela só quer respeito, e quando a gente trabalha com isso, a ideia é que todos tenham consciência, se conscientizem, revejam seus conceitos, reflitam sobre suas posições, para que aprendam, né, a respeitar o próximo. Delegada, muito obrigada pela sua entrevista, adorei aqui a gente poder passar tanta informação e compartilhar essas novidades aí da Lei Maria da Penha. Muito obrigada. Começaram nessa semana as aulas do curso de formação da Escola de Papai Noel. Cerca de 50 alunos e ex-alunos participaram da aula inaugural. O curso prepara os bons velhinhos para trabalhos no período natalino. Um Papai Noel pode ganhar até R$15 mil por um período de 40 dias de presença em shoppings, lojas e visitas a residências e hospitais. As aulas vão prosseguir nas próximas 3 terças-feiras e ainda há vagas para os interessados. O mau tempo não atrapalhou a festa de 135 anos da Estrada de Ferro Trem do Corcovado. Teve bolo, abertura de exposição e o início de operação da 4ª geração de trens que levam os visitantes ao Monumento do Cristo Redentor. Carioca, Zeca é guia de turismo há mais de 30 anos. Desde a década de 80, traz grupos de visitantes do mundo inteiro ao Corcovado no mínimo uma vez por mês. Neste aniversário de 135 anos da Estrada de Ferro, que leva ao Monumento do Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, ele foi um dos primeiros a experimentar as novidades e aprovou os trens. Mais espaço, mais conforto, é mais silencioso. O fato de ter a intercomunicação, ela facilita o transporte e tira um pouco daquela claustrofobia. Mais rápido, a viagem é mais rápida. Tem o teto panorâmico também, então eu acho que é um super upgrade. Com novas janelas e espaço destinado a cadeiras de rodas e bicicletas, os veículos economizam energia na descida e reutilizam na subida, promovendo uma redução de consumo de cerca de 75%. As novas composições têm capacidade de transportar 600 passageiros por hora. Os novos trenzinhos partem a cada 15 minutos. São 134 assentos a serem ocupados em um trajeto de 3.824 metros que ligam a estação do Cosme Velho ao Cristo Redentor, atravessando a Floresta da Tijuca. Esta é a 4ª geração de trens da ferrovia, todas de tecnologia suíça. Esse trem incorpora todas as inovações tecnológicas dos últimos 40 anos, 50 anos da engenharia ferroviária. Então, exatamente a porta é mais larga, as janelas são mais amplas para ter um contato melhor das pessoas com a Floresta da Tijuca, com o Parque Nacional da Tijuca. Mais de 50 milhões de pessoas já passearam por aqui, entre elas personalidades como Santos Dumont, Albert Einstein, Papa João Paulo II e a Princesa Diana. Começa em 1884 com Dom Pedro II, Pereira Passos, que foi o primeiro concessionário aqui, um engenheiro que construiu a ferrovia. Em 1884, depois em 1910, a primeira ferrovia elétrica, porque a Light era a concessionária na ocasião, trocou a locomotiva a vapor pelas locomotivas elétricas. Depois, em 1931, a inauguração do monumento, portanto o monumento é quase 50 anos mais novo que a ferrovia. E chegando aqui, até agora, em 2007, com a criação do Santuário do Cristo Redentor, de uma das maravilhas do mundo, depois de 2009, o Santuário do Cristo Redentor, e agora com a inauguração da 4ª geração moderna, né, muito mais confortável para todos os passageiros. A previsão é de que, com as novas composições, haja um acréscimo de 30% de passageiros, elevando o número de turistas para 1 milhão por ano. Nenhum mau tempo atrapalhou a festa de aniversário, que teve direito a bolo, missa celebrada pelo Padre Omar,
reitor do Santuário do Cristo Redentor, e exposição sobre os 135 anos da Estrada de Ferro. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.